Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Já estamos na lição de número 10. Hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 18 e capítulo 19. O tema de hoje é Sodoma e Gomorra. O textuário vai dizer: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Gênesis capítulo 19, versículo 25. A verdade prática vai dizer: em todo o ato de juízo, a misericórdia de Deus também está presente. Bem, para começar, o capítulo 18 e o capítulo 19, na verdade, eles vão formar uma unidade, eles se complementam um ao outro. E a história vai começar contando que apareceram 3 homens a Abraão enquanto este estava sentado à porta da sua tenda. Quando ele olhou, vinham 3 homens em sua direção, e Moisés vai relatar que um desses homens era o próprio Deus e os outros 2 eram anjos em forma humana. Aí, de repente, possa até vir a pergunta, né, que é natural que venha essa indagação: mas será que realmente Abraão viu Deus? Abraão falou com Deus? Então isso já iria se contradizendo a João 1,18, que diz que Deus nunca foi visto por alguém. Bem, acredita-se que essa teofania no Antigo Testamento ela se tratava de Jesus. E o Novo Testamento ele nos ensina que Jesus Cristo ele coexistia com Deus Pai, quando diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então eles já coexistiam desde o princípio, desde que o mundo é mundo. Então não é inconcebível a ideia de que ele possa ter assumido forma humana e ter vindo até a terra. Pois segundo João capítulo 14, versículo 9, diz: pois verdadeiramente Jesus Cristo é a manifestação pessoal de Deus para o homem. Bem, e agora Deus tinha descido à terra junto com 2 anjos para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra e outras cidades ali circunvizinhas a ela, também tão ímpias quanto ela. E Sodoma e Gomorra ela vai aparecer depois que Ló e Abraão resolvem se separar, já que ambos tinham enriquecido muito, tinham muito gado, muitas ovelhas, e já os seus pastores estavam se desentendendo e já não dava mais para eles conviverem, e eles tiveram assim que se separar. E Abraão chega para Ló e fala: escolhe, se tu fores para a direita eu irei para a esquerda, se tu fores para a esquerda eu irei para a direita. E Ló olha ali as campinas do Jordão e vê ali tudo muito fértil, e ele escolhe ir para lá, só que ele não analisa que naquela região do Vale do Jordão encontra-se Sodoma, que desde então já era uma cidade maus e de grandes pecadores diante de Deus, é o que a Bíblia vai falar. E esses visitantes, antes de eles irem destruir Sodoma e Gomorra e aquelas cidades ali do Vale do Jordão, eles fazem uma visita a Abraão para renovar a promessa que eles haviam feito a Abraão. E agora ele vai dizer, aquele visitante ilustre vai dizer que daqui a 1 ano Sara, sua esposa, vai dar à luz um filho. Então dessa forma ele fortalece a fé do patriarca, renovando ali aquela promessa do filho, o filho da promessa que era aguardado. E essa aparição não se deu muito depois da última aparição que nós estudamos, inclusive no capítulo 17. E de todas as aparições aos patriarcas, essa foi a mais informal, essa foi a mais íntima, onde Deus ele faz uma refeição ali com o seu servo, justamente ali nos Cavalhar de Manre, que nós já estudamos, que era um dos aliados cananeus de Abraão. Isso se deu por volta de meio-dia, porque a Bíblia vai relatar que era uma das horas mais quentes do dia, e era normalmente quando os viajantes eles procuravam um abrigo, procuravam sombra. E Abraão estava sentado à entrada de sua tenda ali na sombra, talvez aguardando algum viajante passar, até porque neste período a hospitalidade era uma das características, uma das virtudes mais destacadas, e também era o que se esperava de um chefe tribal como Abraão. O tópico 1 vai dizer as atitudes de Abraão, o subtópico 1 vai dizer hospedou Deus. Levantou ele os olhos, olhou, e esses 3 homens de pé em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Gênesis capítulo 18, versículo 2. Assim como Ló, Abraão também estava ansioso para demonstrar hospitalidade para esses 3 visitantes.
Vale nota que nos dias de Abraão a reputação de uma pessoa estava diretamente relacionada com a sua hospitalidade, ou seja, o ato de partilhar a casa, de partilhar a comida. Até mesmo estranhos deveriam ser tratados como convidados de honra. Atender a necessidade de comida ou de abrigo de uma pessoa era uma das formas mais práticas e imediatas de construir relacionamentos. Então agora o texto vai dizer que Abraão levantou os olhos, ele olhou e viu esses 3 homens. E a partir daí, a gente imagina que Abraão estava a uma certa distância deles, já que Abraão correu ao encontro deles e em seguida ele se prostrou diante desses 3 visitantes. A gente nota que no capítulo anterior nós já vimos Abraão fazendo isso também, se prostrando, e agora mais uma vez Abraão se prostra. Apesar de que no Oriente Antigo o ato da pessoa se prostrar diante de outro indicava hospitalidade, indicava submissão, humildade, indicava respeito. Então, embora Abraão ainda não soubesse da verdadeira identidade desses 3 homens, ele provavelmente já notava que não eram viajantes comuns, porque ele tem todo uma honraria, ele presta, ele estende a eles esse ato de respeito. E talvez a esse episódio, é o episódio de Ló, quando ele acolhe ali os anjos em sua casa, é que o escritor de Hebreus, lá em Hebreus 13:2, ele fala aos cristãos para não se esquecerem da hospitalidade, pois alguns, sem saber, acolheram a anjos. Então, o escritor de Hebreus, ele sugere que nós, como Abraão, assim como Abraão fez, podemos realmente acolher a anjos. Devemos ter isso em mente na próxima vez que tivermos a oportunidade de acolher alguém. E aqui nós vemos que Abraão, apesar de que ele ainda não sabia que se tratava de anjos, que 2 deles eram anjos e que um deles era o próprio Senhor, mesmo assim, ele ofereceu hospitalidade, ele ofereceu abrigo, ele ofereceu comida, e ele teve a honra, ele teve o privilégio de ter o Senhor à sua mesa. E o autor da revista, ele nos leva a refletir e a comparar com Mateus 25:35, que diz assim a palavra de Deus: porque tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Então aqui a palavra de Deus, ela nos dá instruções de certos atos de misericórdia, que dentre deles está o de praticar a hospitalidade, dentre outros atos que todos nós podemos praticar. Por exemplo, quando vem algum missionário do interior, acho que toda igreja recebe missionários vindo do interior para suas convenções estaduais, e essa é uma ótima oportunidade de você acolher missionários, de você acolher pastores na sua casa e ali alimentá-los e prestar toda a assistência que eles necessitam. E são atitudes que não dependem da nossa riqueza, são atitudes que não dependem da nossa habilidade, atitudes que não dependem da nossa inteligência. Nós simplesmente precisamos e podemos pôr em prática. E nós precisamos fazer isso, porque Jesus, ele exige o nosso envolvimento pessoal para ajudar a suprir a necessidade dos nossos semelhantes. O subtópico 2, ele vai dizer: foi amigo de Deus. Gênesis capítulo 18, versículo 17, que diz: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Agora nós veremos os eventos que antecedem a destruição de Sodoma e Gomorra. Agora que Deus, ele revela a Abraão o motivo que o fez descer e que dali ele se encaminharia até a cidade de Sodoma. Então Abraão, ele recebe esses visitantes, ele prepara uma boa refeição, ele juntamente com Sara prepara uma boa refeição para os seus visitantes, e após os visitantes fazerem essa refeição, eles vão e olham para a direção da cidade de Sodoma. E lembrando que eles estão nos Carvalhais de Mamre, que fica próximo à cidade de Hebron, nas regiões montanhosas, e dali eles olham para o Vale do Jordão e olham para as cidades que ficam ali naquela planície, dentre elas mais conhecidas, Sodoma e Gomorra. E Abraão, como um bom anfitrião oriental, porque era assim que acontecia quando eles recebiam um visitante, eles alimentavam, davam um local para eles dormir, davam água para eles lavarem os seus pés, porque a caminhada normalmente se dava a pé mesmo. Raramente tinha aqueles que viajavam de camelo, normalmente os viajantes iam a pé, então as suas sandálias estavam muito gastas, os seus pés estavam muito feridos. Então um bom anfitrião, ele oferecia água para lavar os seus pés, uma boa refeição, um local para dormir, e no dia seguinte, quando esses visitantes fossem seguir viagem, o bom anfitrião oriental, ele levava ali os viajantes para mostrar o caminho
para o lugar que eles pretendiam ir. Era assim que aconteceu, já que naquele tempo não existia sinalização como existe hoje. Então, as pessoas chegavam nos lugares dessa forma, sendo orientada por outras pessoas. No caso, o anfitrião, que era no caso Abraão, ele foi e orientou e mostrou ali para aqueles 3 visitantes o caminho de Sodoma. Hoje seria equivalente, trazendo para a nossa atualidade, seria equivalente a você quando recebe um hóspede na sua casa, você no final do passeio dele, digamos assim, da hospedagem dele na sua casa, você levar ele até o aeroporto, ou levar ele até o cais, até o barco, se for o caso, seria equivalente a isso nos nossos tempos. Interessante notar que Moisés, ao registrar o livro de Gênesis, ele recebeu muita coisa através de revelação direta. A gente nota isso porque, por exemplo, nesse diálogo do coração de Deus, o que se passou no coração de Deus, o que se passou na mente de Deus, somente com uma revelação direta mesmo, para ele ter acesso às informações do que Deus havia pensado. Que é quando ele diz aqui no nosso versículo referência: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. É como se Deus estivesse falando consigo mesmo, isso em seus pensamentos. Então a gente vê que é uma revelação mesmo direta, uma revelação divina direta que Moisés teve ao relatar este episódio. E a partir daí, ele toma agora a decisão de que ele vai revelar todos os seus planos para o patriarca, qual seria o próximo passo que ele daria a partir dali para que ele tinha vindo até a terra. É quando ele resolve contar tudo a Abraão. Então, o autor da revista, se nós formos aqui na revista, ele nos leva a referências do qual Abraão é chamado de amigo de Deus. Que grande privilégio, né? E o autor da revista, ele também nos leva a João capítulo 15, versículo 15, que vai dizer o seguinte: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tendo-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Que maravilhoso! Por Jesus Cristo ser Senhor e Mestre, ele deveria nos chamar de servos, mas ele nos chama de amigos. Quão confortável e tranquilizador é ser escolhido para ser amigo de Cristo. Por ser o nosso Senhor e Mestre, nós devemos a Ele a nossa obediência absoluta, mas acima de tudo, Jesus nos pede que lhe obedeçamos por amor. É isso que ele nos pede. O subtópico 3 vai dizer: intercedeu pelas cidades. A referência Gênesis capítulo 18, versículo 25, que diz: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo como o ímpio, com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Vemos que Abraão, ele não deixou passar a oportunidade de interceder pelas cidades. Nós vemos que os 2 anjos, depois que Deus revelou a Abraão o que ele tinha vindo fazer, nós vemos que esses 2 anjos, eles descem ali, se retiram e caminham-se em direção a Sodoma. Mas ainda Abraão continua na presença do Senhor. Os anjos, eles desceram para a cidade de Sodoma e Gomorra, mas Deus ficou ali com Abraão, para poder dar a Abraão a oportunidade de fazer o pedido que Deus já sabia que ele iria fazer. Então, Abraão continuou ali na presença de Deus, enquanto que os anjos desceram para executar o juízo de Deus. E é interessante nós notarmos que na história da Bíblia nós sempre encontramos anjos executando o juízo de Deus. Por exemplo, lá nas 10 pragas no Egito, quando foi enviado o anjo da morte e matou todo o primogênito do Egito. Mas na frente nós encontramos também um anjo que foi enviado e derrotou exércitos inteiros. No livro de Apocalipse também, os anjos, eles são enviados para derramar o juízo de Deus sobre toda a terra. E aqui também nós encontramos os anjos, 2 anjos que são enviados de Deus para executar o seu juízo contra os ímpios e para proteger e abençoar aqueles que são seus. E depois do exposto da aula anterior, onde nós fizemos o resumão do capítulo 14, nós já lembramos, já sabemos que Abraão, ele conhecia os reis de Sodoma e Gomorra, e que também ele sabia que Ló estava morando ali na cidade de Sodoma, e que agora os anjos estavam indo ali para destruir a cidade, caso se verificasse que o clamor era verdadeiro, o que certamente
era. E Abraão, ao interceder, ele apela para um dos atributos de Deus, que é a sua justiça. Abraão argumenta: longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se eles tivessem cometido os mesmos pecados. Isso não condiz com o teu caráter santo, justo. É claro que o Senhor não vai fazer isso. Quem pensaria que o único Deus que existe, o Deus que é justo e verdadeiro, iria matar o justo com o ímpio? Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então, o primeiro argumento de Abraão é a justiça de Deus. E com isso, nós aprendemos que esse é o tipo de oração, digamos, que prevaleceria diante de Deus. Quando você apela para quem Deus é. Então, apelar para o que Deus é faz parte integral da oração, que prevalece. Daí a relação inseparável entre leitura da Bíblia e oração. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você aprende de Deus, melhor você ora. Por isso que nós devemos fazer as duas coisas. Leia a Bíblia e ore. Por que ler a Bíblia? Nós poderíamos nos perguntar. Porque quando você lê a Bíblia, você aprende quem Deus é. E quanto mais você conhece a Deus, melhor você ora, melhor você intercede, melhor você suplica, melhor você confessa, melhor você entende os caminhos de Deus e você se dirige a Ele. Então, se você lê a Bíblia, você conhece a Deus e seus mandamentos, que diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Estamos intercedendo para aqueles que não são cristãos? Será que nós estamos fazendo isso? É isso que o autor da revista vai nos levar a indagar para nós mesmos. Nós estamos intercedendo por aqueles que não são cristãos? Que o exemplo de Abraão, ele nos inspire a sermos intercessores daqueles que estão longe do caminho de Deus. A intercessão é algo que realmente ela não tem a mesma visão de um pregador, não tem a mesma visão de um missionário. As pessoas não veem os intercessores, normalmente eles não estão ali no púlpito, eles não estão aparentes, mas são pessoas que são de extrema importância na casa do Senhor. Então, que nós sejamos, que nós busquemos ser esse intercessor, que busquemos interceder por aqueles que estão em caminhos distantes do nosso Senhor, para que eles também conheçam a verdade do nosso Deus, conheçam e recebam. O tópico 3 vai dizer sociedade sem limites, o subtópico 1 vai dizer a abrangência do mal, Gênesis capítulo 19, versículo 4, que diz: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Então, depois que os anjos saíram dali da presença do Senhor, juntamente com Abraão, e se dirigiram até Sodoma, eles chegaram em Sodoma, Ló os acolheu, aqueles visitantes, e deu hospitalidade, ofereceu hospitalidade àqueles visitantes comeram na casa de Ló, e estavam se preparando já para ir dormir, já para se deitar, quando de repente a palavra de Deus vai dizer que todas as pessoas, todos os homens daquela cidade se reuniram à porta de Ló. Aqui a palavra de Deus diz tanto os moços como os velhos, de todos os lados. É como se estivesse trazendo para a nossa atualidade, como se as pessoas de todos os bairros daquela região tivessem ido ali para a porta de Ló e cercaram e ficaram na entrada da casa de Ló. E nós notamos que toda aquela sociedade, elas tinha alcançado um alto nível de degradação, tão alto que tanto velhos como moços estavam à porta de Ló. As crianças cresciam vendo e se acostumando com os atos de imoralidade a ponto que todos se contaminaram. Daí a importância de nós aprendermos a estimularmos mutuamente ao amor e às boas ações, assim como os pecadores eles se incitam e alentam uns aos outros para a prática das mais obras, nós também devemos nos unir e alimentar as boas obras. Devemos nos esforçar para que deixemos um legado e nos tornemos referência para futuras gerações. E a maneira mais prática de fazer isso é com o nosso exemplo, para que nossos filhos e os filhos dos nossos filhos queiram servir esse Deus maravilhoso também, assim como nós servimos. Então, que nós pensemos em deixar um legado para as futuras gerações, um legado que faça a diferença na vida espiritual de cada um deles. O subtópico 2 vai dizer a ausência de limites morais, Gênesis capítulo 19, versículo 5, que vai dizer o seguinte: e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. E agora o objetivo desses homens é revelado aqui. Eles tinham visto Ló hospedando esses dois visitantes à noite e agora eles vêm até a casa de Ló
E esses homens da cidade, eles queriam abusar desses dois homens, desses anjos, ou seja, abusar sexualmente desses homens. E relações sexuais desse tipo eram comuns entre os povos cananeus que moravam ali naquela região. Aparentemente, os homens de Sodoma tinham isso como uma prática comum, de estuprar homens, viajantes que passavam por aquela cidade. Essa era a provável razão pela qual Ló não queria que os visitantes dormissem na praça da cidade e tem insistido para eles irem para sua casa, porque ele já sabia que aquela não era a primeira vez que aconteceria aquilo. Ele certamente já sabia de outros casos que havia acontecido com os viajantes que paravam ali naquela cidade. E o pecado de Sodoma é presumivelmente a pior sorte de ofensa sexual, que é o ato homossexual de grupos violentando pessoas. Esse pecado gravíssimo, o clamor que havia subido à presença de Deus e fez ele descer em forma humana com seus anjos para julgar e castigar aquela cidade. Deus, ele estava atendendo o clamor dos que haviam sido violentados, dos oprimidos, dos humilhados ali na praça de Sodoma e Gomorra e outras cidades que também tinham essas práticas. Então, o clamor das injustiças sociais, da perversão das cidades, da exploração dos pobres, da soberba, entre outras coisas que aconteciam naqueles lugares ali. A palavra Sodoma, ela acabou se tornando símbolo dessa prática, e a palavra sodomita indica até hoje um homem que tem relação com outro homem. Que vejamos o que diz aqui em Judas, capítulo 1, versículo 7, vai dizer o seguinte: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido como aqueles, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, aqui nós vemos o juízo de Deus sobre essas cidades que estavam completamente degradadas, que tinham se entregue à maldade. A gente nota que até as crianças, até os moços, aqui vai dizer tanto os moços quanto os velhos, estavam ali à porta de Ló para tentar violentar aquele homem, aqueles dois homens que eram, na verdade, anjos que estavam ali. Então a gente vê que a degradação daquele povo já tinha se estendido a todas aquelas pessoas. Não tinha mais ninguém que se salvasse, tanto que na intercessão que Abraão fez a Deus, ele disse que se ele encontrasse 10 justos ali na cidade, ele pouparia toda a cidade por misericórdia desses 10 justos. Veja como o nosso Deus é justo, mas ele chegou ali e, na verdade, o único que ele encontrou foi Ló. Não tinha 10 justos naquela cidade, todos tinham se entregue ao pecado, todos tinham se entregue à imoralidade, à devassidão, à soberba, à arrogância, à ganância. Ninguém além de Ló se salvava aqui naquela cidade. Então a gente vê que o juízo de Deus, ele chega àquele lugar de devassidão, aquele lugar que se afastou de Deus. O subtópico 3 vai dizer materialismo exacerbado. Referência a Gênesis capítulo 19, versículo 26, que diz: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então Deus prometeu poupar a cidade caso houvesse 10 pessoas justas ali na cidade, conforme nós falamos anteriormente. Mas fica claro que não se encontrou 10 justos naquela cidade, porque os anjos chegaram ali e para destruir o lugar. Evidências arqueológicas apontam para uma avançada civilização nesta área nos dias de Abraão. A maioria dos pesquisadores também confirma algum tipo de repentina e devastadora destruição. Atualmente, há um grande consenso de que a cidade enterrada fica sobre as águas ao sul do Mar Morto. A história de Sodoma revela que as pessoas, nos dias de Ló, precisavam abandonar alguns pecados repulsivos que o mundo também atualmente comete. Nós deveríamos seguir o exemplo de Abraão. Quanto à confiança em Deus, sua fé generosa contrasta com os habitantes autossuficientes de Sodoma. E aqui nós temos um registro bem significativo de Moisés, quando ele relata que a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. E o olhar para trás demonstra o apego do seu coração àquela cidade, quando eles receberam uma ordem direta dos anjos dizendo: fujam,
corram e não olhem para trás. E ela vai e ela desobedece a Deus, porque o seu coração, ele não estava em Deus, mas estava na cidade de Sodoma. E a mulher de Ló, ela ficou para a história como um exemplo de alguém que se apegou ao mundo, de alguém que, apesar de todos os benefícios e de toda a graça de Deus que lhe foi dada, trocou tudo isso pelas coisas que estavam no seu coração. Trocou a obediência a Deus pela desobediência. Trocou também a vida, trocou a salvação por Sodoma, que só lhe traria morte, que só lhe traria destruição. Então, estejamos atentos para que o nosso coração não esteja apegado às coisas materiais, não tenhamos um materialismo exacerbado, conforme o texto fala, o título nos fala, mas que nós possamos estar com o nosso coração em Cristo, que o nosso coração esteja em Cristo, porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, que o nosso bem mais precioso seja o nosso Senhor, e não as coisas desse mundo. O tópico 3 vai dizer as atitudes de Ló, o subtópico 1 diz suas escolhas. Gênesis capítulo 19, versículo 1. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. O texto vai dizer que os anjos chegaram ali ao anoitecer, à noitinha. Isso indica que os anjos saíram lá de Abraão, dos Cavalhares de Manre. Eles ficaram lá aproximadamente ao meio-dia, tomaram sua refeição e de lá partiram para Sodoma. A pé, eles chegaram ali à noitinha na cidade de Sodoma. E diz que Ló, o sobrinho de Abraão, ele estava sentado junto ao portão da cidade. E como nós já vimos anteriormente, Ló havia escolhido morar nas campinas do Jordão, quando este se apartou de Abraão. Então ele escolheu morar ali. Ele estava já morando dentro da cidade e encontrava-se ali no portão. E Sodoma era uma cidade murada, como todas as demais cidades, que elas eram muradas para se proteger mesmo. E o único meio de adentrar a cidade era através do portão. A porta de uma cidade era o local onde se encontravam oficiais e outros homens que discutiam assuntos gerais ou faziam transações comerciais. Era um local de autoridade e status, onde a pessoa podia ver e ser vista. Certamente Ló ocupava um importante cargo no governo ou associava-se aos governantes, pois os anjos o encontraram na entrada da cidade. Talvez o status de Ló em Sodoma fosse um dos motivos pelos quais ele tenha relutado em sair. Naquela época, quando alguém queria hospedar um viajante, ele também ficava à porta da cidade, aguardando que eles passassem, porque era ali que eles adentravam a comunidade. E o autor da revista, ele nos leva a analisar que houve um processo na vida de Ló, seguido de várias escolhas erradas, sem consultar a Deus, tomando decisões pelo que lhe parecia mais fácil, pelo que parecia mais vantajoso. Primeiro nós encontramos Ló escolhendo errado ao decidir ir para as bandas da cidade de Sodoma. Depois ele escolhe armar suas tendas próximas às fronteiras de Sodoma. Depois ele escolhe morar na cidade e agora ele já possui uma posição de status nesta cidade. Então Ló, ele foi atraído pela facilidade de Sodoma e colocou em risco o futuro da sua família, quando ele fez uma sequência de escolha materialista, pensando só em si mesmo, e as consequências, conforme nós vamos ver a seguir, elas foram desastrosas. O subtópico 2 vai falar justamente disso, que vai dizer consequências danosas. Gênesis capítulo 19, versículo 14, que diz: Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ló tinha vivido tanto tempo e estava tão satisfeito entre os ímpios que o seu testemunho já não possuía qualquer credibilidade. Ele se permitiu ser moldado pelo ambiente ao invés de mudar o seu meio. Aqueles que conhecem você o veem como servo de Deus, ou você é apenas mais um no meio da multidão, passando despercebido? Ló, ele estava comprometido a ponto de ser quase inaproveitável para Deus. Quando finalmente levou a mensagem de Deus, ninguém acreditou. Será que nós também não nos tornamos sem utilidade para Deus por estarmos muito parecidos com o meio em que vivemos? Bem, para fazer a diferença, você precisa estar decidido a ser diferente em sua fé e na sua conduta. Seu modo de agir tem que falar a respeito de Jesus. Os genros de Ló, eles não acreditaram.
na mensagem que Ló levava, porque onde não existe o temor de Deus, onde não existe o conhecimento da verdade, coisas como escape do juízo, arrependam-se, volte para Deus, e palavras como existe o inferno, essas coisas elas parecem brincadeiras. No mundo de hoje também, assim como os genros de Ló não deram credibilidade à mensagem, hoje em dia nós encontramos muito disso, pessoas que não dão credibilidade à mensagem que nós cristãos pregamos, mensagens de que Jesus está voltando, de que um dia ele vai voltar e vai julgar todos os pecadores que devem se arrepender enquanto é tempo, para que não seja assim como aconteceu com os genros de Ló, que não deram ouvido à mensagem e morreram ali, foram destruídos junto com aquela cidade. O subtópico 3 vai dizer um final desastroso, Gênesis capítulo 19, versículo 36, que diz: e assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Que fim triste, né, para esse homem, sobrinho de Abraão, chamado Ló, que inclusive no Novo Testamento ele é chamado de justo, né? Mas a Bíblia ela não encobre as suas iniquidades, não encobre os erros de Ló, não encobre as suas fraquezas. E algum tempo depois de Ló ter ficado em Zoar, ele decide sair, provavelmente porque ele tenha ficado com medo de ficar naquela cidade, porque se nós formos pensar, as pessoas daquelas cidades, elas eram tão pecadoras, tão iníquas quanto as cidades das pessoas da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus só tinha poupado aquela cidade porque Ló tinha pedido para o anjo para ir para lá, porque na verdade inicialmente o anjo mandou que ele subisse, que fosse para as montanhas. Foi quando Ló pediu que ele permitisse que ele ficasse ali naquela cidadezinha chamada, que depois se chamou Zoar, né? E o anjo poupou aquela cidade por conta de Ló. E agora Ló ele decide ir para as montanhas. Se nós formos comparar a riqueza que Ló tinha, porque Ló, quando ele se apartou de Abraão, ele era tão rico quanto Abraão. Ele possuía muitos gados, ele possuía muitos animais, ele possuía muitas ovelhas, ele possuía muita prata, muitas riquezas. E agora, se a gente for ver o contraste de tudo que ele possuía, e agora ele morando numa montanha, sem possuir nada, perdeu tudo na cidade de Sodoma. E é lá que as duas filhas de Ló, elas tramam ter um filho através do incesto com o seu pai. Elas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas. O problema não era a Sodoma física, mas a Sodoma do coração. As duas filhas agora, pensando como sodomitas, resolvem o problema de que elas não podiam casar e ter filhos. Naquela época, a gente precisa lembrar que a descendência de um homem era contada através dos filhos homens, que ele tinha e não das filhas. E Ló ia morrer sem filhos e, portanto, sem descendência. As suas filhas tinham ficado noivas e os noivos tinham morrido lá na cidade de Sodoma. E agora elas tinham saído da cidade para morar em uma caverna. E os casamentos naquelas épocas, eles eram arranjados pelas famílias. E a família de Ló tinha perdido todo o vínculo social com os cananeus depois da destruição de Sodoma e Gomorra. E depois da decisão de ir para as montanhas, onde ficavam completamente sozinhas, morrer sem deixar descendentes era uma coisa indesejável no Antigo Oriente. Era uma coisa triste e por vezes era visto como castigo de Deus. E as duas filhas de Ló, agora elas estão preocupadas com essa situação da família, e elas começam a conversar sobre isso entre si, as duas filhas de Ló. E o pai, ele estava velho para se casar de novo, logo ele morreria, e elas, por sua vez, ficariam sem sustento, sem apoio, sem provisão, sem proteção. Elas precisavam casar, precisavam ter filhos, e elas chegam à conclusão que casar não dava para elas. Ali no local que elas estavam não tinha outras pessoas, elas estavam morando numa caverna, então não tinha como elas casar, mas elas poderiam ter filhos, e foi o que elas resolveram então, pensando com um pensamento sodomita, elas resolveram embebedar o pai e ter relações com ele. Esse plano certamente era a influência do tempo em que elas haviam morado em Sodoma, sendo que a cidade de Sodoma não tinha padrões morais. E o plano delas dá certo, ambas ficaram grávidas do pai, e a falta de vergonha, se a gente for ver, era tão grande que elas colocaram o nome dos filhos que refletiam o plano pecaminoso. Os filhos incestuosos dessa relação se tornariam os pais dos moabitas e dos amonitas, que nós lembramos que seriam inimigos constantes da nação de Israel. A mais velha deu à luz a Moabe, Moabe que em hebraico significa de meu pai, e a mais nova colocou o nome de Ben-Amim, que significa filho de meu parente. Elas não tinham a consciência culpada do que elas fizeram, porque Sodoma já tinha entrado nela. Elas viveram tanto tempo ali em Sodoma que os costumes sodomitas estavam na vida dela. Então, se a gente vê, Ló ele não aparece mais na história do Gênesis, fica como exemplo de
homem justo que aparece no Novo Testamento, mas que se acomodou ao mundo que criou sua família, num mundo imoral e pervertido, onde ele havia escolhido viver, e que agora colhe os frutos das suas decisões erradas, porque ele se permitiu estar ali naquela cidade. A decisão errada que ele tomou de ir para aquela cidade afetou não somente a vida dele, mas afetou a vida e o futuro de toda a família dele, porque ele não conseguiu sequer manter suas filhas fiéis a Deus, tementes a Deus, no momento que ele decidiu levar a sua família para um local pervertido, para um local que tinha sua degradação moral em um nível muito elevado. Ele subverteu toda a sua família a viver naquele mundo, e aquelas pessoas, as suas duas filhas, a sua mulher, elas se acostumaram àquela vida de pecado. Somente Ló era justo e nenhum dos outros. Ló não conseguiu transmitir esse legado espiritual de levar Deus adiante, nem através dos seus filhos, nem através das suas filhas, que tinham ainda levado consigo, mesmo depois da destruição de Sodoma, levado consigo aquelas práticas sodomitas. Então é um exemplo para nós, que nós possamos analisar bem as nossas decisões, porque as nossas decisões têm que ser tomadas pensando no futuro, na nossa descendência, no legado que nós deixaremos para a nossa descendência. E nós ficamos por aqui mais uma vez com a nossa videoaula. Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de, sempre que forem lecionar, pedir a ajuda do doce Espírito Santo, e se puderem também compartilhar esse vídeo com seus amigos de WhatsApp, no Facebook, onde vocês puderem, ajuda bastante o canal. Também comentem e curtam. E ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!